Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. Estão pautados para votação na sessão de hoje do Senado, marcado para as 4 horas da tarde, horário de Brasília, 2 projetos que pretendem ajudar a estabilizar o preço dos combustíveis no Brasil. O relator das propostas, senador Jean Paul Prats, apresentou modificações ao texto após conversas com líderes partidários. Uma das novidades é a unificação em todo o país do ICMS cobrado sobre combustíveis. Os 2 projetos sobre o preço dos combustíveis podem ser votados no Senado nesta quarta-feira. O relator dos textos propõe criar uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis, a ser alimentada pelo imposto de importação e por lucros obtidos pela Petrobras, por exemplo. A conta de estabilização de preços atua nos combustíveis em geral, diesel, gasolina, e o GLP pode ser também objeto do uso dessa conta. Os principais 3 combustíveis aí que movem a nossa economia, né, que tem um impacto social, inflacionário, tudo isso. Também propõe a unificação nacional do ICMS cobrado sobre os combustíveis. Esta parte exatamente da unificação da alíquota em todo o território nacional já está na Constituição, já está lá. Então a gente não está colocando nada constitucional, a gente está simplesmente repetindo o que a Constituição está dizendo e dando as ferramentas para que isso seja implementado. Sugestões que não puderem ser tratadas nas propostas serão enviadas para o relator da reforma tributária. Esses procedimentos, onde eles forem vistos como inconstitucionais no PLP, a gente está anotando ao lado e preparando um capítulo sobre ICMS de combustíveis para entregar ao senador Roberto Rocha para ele inserir lá no IBS, que seria o imposto lá que está sendo proposto na reforma tributária. Foram estendidos os prazos para apresentação de emendas aos 2 projetos. Em princípio, é possível sim votar amanhã, dada a urgência e a emergência disso, dada também a questão de que vai à Câmara, né? Os 2 projetos voltam para a Câmara, um para finalizar e o outro para alterações que ainda vai voltar para cá, né? Que é o da conta de estabilização. Mas, enfim, a gente pretende realmente entregar isso organizado, votado e batido o martelo amanhã. Então, nós vimos aí a entrevista coletiva do relator desses projetos sobre o preço dos combustíveis, que foi concedida ontem. Então, hoje está confirmado, o presidente do Senado reafirmou que os projetos sobre os combustíveis devem ser mesmo votados na sessão de hoje do Senado. Na sessão do Senado, nós vamos ter esses 2 projetos maduros para uma apreciação do plenário e deixar o plenário, obviamente, decidir se deve aprová-lo ou não e em que formas deve ser aprovado. E, uma vez aprovado, encaminhar à Câmara dos Deputados, porque, de fato, essa situação alarma toda a sociedade brasileira. Nós precisamos dar uma resposta para o preço dos combustíveis está cada vez mais alto, em valores realmente exorbitantes, e isso pressiona muito a inflação. Não é só o aumento do preço do combustível de deixar alguém se locomover, é o que isso representa para o custo das coisas de um modo geral. Então, essa é uma das principais missões que o Senado Federal tem nos próximos dias, é se desincumbir desse dever de dar solução à questão dos combustíveis. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a política de atenção psicossocial nas comunidades escolares. A ideia do projeto, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados, é articular ações nas áreas de educação e saúde. Qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes? Numa pesquisa feita pela Unicef, 56% dos adultos disseram que algum jovem do seu convívio apresentou um ou mais distúrbios. Por causa dessas consequências da Covid-19, a proposta do senador Alessandro Vieira, aprovada nesta terça-feira, reúne ações de educação e saúde para promoção, prevenção e atenção psicológica e social nas escolas. O público-alvo da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares vai além dos alunos e engloba também professores, funcionários das escolas, pais e responsáveis. Educação, senhor presidente, não há dúvida, é o grande caminho, é a grande estrada para a recuperação do futuro do Brasil. E o ponto da saúde mental, tão duramente afetado pela pandemia, precisa ser tratado de forma adequada. Não é nenhum tipo de segredo. A maior parte de nós tem filhos, netos em idade escolar, e sabe perfeitamente que mesmo na camada mais privilegiada da sociedade brasileira,
os danos causados pela pandemia foram severos. Mais ainda, para aqueles que estão submetidos às dificuldades e agruras da escola pública. A matéria que nós estamos analisando é extremamente importante. A saúde mental tem que ser considerada prioritária nos dias de hoje, e particularmente no pós-pandemia. E esse projeto está voltado para a comunidade escolar. Como já foi dito, educação é tudo, é a prioridade absoluta. E a comunidade escolar são os professores, funcionários, profissionais, alunos, pessoas da família. Os senadores também aprovaram a possibilidade de voto eletrônico em assembleias de condomínios. A votação pode ser feita pela internet ou outro meio que permita a contagem individualizada. O projeto vai à sanção presidencial. Se adequando à nossa realidade, permitindo as sessões virtuais, como por exemplo em condomínios, e também a questão da vigência permanente dessas assembleias, né, para que não seja necessário que em 2 reuniões subsequentes, o mesmo condômino tem que estar presente nas duas. Se estiver presente na primeira, já votar na primeira, está valendo para a segunda e para a subsequência. E agora a gente fala de outro assunto aprovado ontem pelos senadores, muito caro para nós aqui do Senado Notícias. Um dos estúdios da TV Senado vai se chamar Estúdio Carlos Alberto Pereira, em homenagem ao funcionário do Senado Federal, nosso colega, que morreu vítima da Covid-19. O nome do estúdio foi aprovado em sessão plenária nesta terça-feira. Carlos Alberto foi repórter cinematográfico da TV Senado por 20 anos. Há de se ressaltar a importância ímpar da iniciativa, que tem o objetivo de prestar homenagem ao repórter cinematográfico Carlos Alberto Pereira da Silva. O competente e admirado profissional foi a primeira vítima fatal da Covid-19 no Senado Federal. Nascido na cidade de Anápolis, estado do Goiás, em 8 de agosto de 1965, fez carreira em Brasília, trabalhando além da TV Senado, na Radiobras, na extinta TV Manchete, na TV Record e na TV Câmara. Mesmo afastado de suas funções presenciais desde o início da pandemia, Carlos Alberto foi internado no dia 25 de julho de 2020 e faleceu dias depois, em 13 de agosto, deixando esposa, 6 irmãos, 5 filhos e 8 netos. O estúdio, que receberá seu nome, fica no Salão Azul do Senado, entre o plenário e a presidência da Casa. Muito querido pelos colegas e pelos parlamentares, Carlos Alberto participou inúmeras vezes das gravações que acontecem aqui, o programa de entrevistas com senadores, o Argumento. Seu trabalho logrou um importante reconhecimento quando o programa Ecosenado venceu a etapa distrital do 6º Prêmio Sebrae de jornalismo na categoria de melhor reportagem cinematográfica. E que instituir a homenagem em questão é não apenas reconhecer a contribuição de Carlos Alberto Pereira da Silva para a comunicação do Senado Federal, mas também de rememorar todos os brasileiros e brasileiras que morreram vítimas da infecção com o coronavírus. E foi inaugurado nesta terça-feira um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. A obra vai ficar em exposição permanente aqui no Senado Federal. A inauguração do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 começou com um hino nacional. Depois, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio. O memorial é fruto de um projeto de resolução da CPI da pandemia e foi apreciado pelo plenário do Senado em outubro do ano passado. O Memorial das Vítimas da Covid-19 no Brasil, o primeiro memorial, conforme bem lembrado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Brasil, representa um ato simbólico de solidariedade às famílias dessas vítimas. A representante da Associação Vida e Justiça perdeu 5 pessoas da família para a Covid-19. Ela agradeceu a iniciativa do Senado. Para que não se esqueça e para que nunca mais se repita tragédias como estas, é que estamos juntos, lutando para que outros
outras homenagens reais sejam prestadas às vítimas, como, por exemplo, a continuação do fortalecimento do SUS e de todas as instituições que socorrem agora as vítimas de Covid e os sequelados. Os senadores da CPI lembraram o trabalho realizado na Comissão Parlamentar de Inquérito e cobraram providências dos órgãos de investigação. A CPI, como todos sabem, fez seu trabalho. Foi exaustivo. Milhares de horas de sessões, mais de 9 terabytes de informações e dados que se traduziram em um relatório profundo, consistente, com provas abundantes contra aqueles malfeitores, genocidas, facínoras, que lá estão relacionados com centenas de crimes a serem punidos. Mais que um memorial, o que eu considero fundamental são as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Durante 6 meses, senhor presidente, designado pelo plenário do Senado, designado por Vossa Excelência e, sobretudo, designado pela força de brasileiros e brasileiras, sob a memória desses mais de 600 mil compatriotas que perderam a vida, alguns colegas, membros desse Senado Federal, trabalharam com amor, zelo e afinco. É o mesmo amor, zelo e afinco que nós pedimos, reivindicamos, mais que isso, que as instituições desse país exigem dos órgãos para os quais foram entregues o relatório da CPI da pandemia, sobretudo a Procuradoria-Geral da República. E o senhor Aras não tenha nenhuma dúvida que o Senado, ou algumas pessoas do Senado, fiscalizará e cobrará dele encaminhamentos consentâneos com tudo que aqui se apurou e que aqui nós conseguimos provar. São 27 prismas iluminados que representam as vítimas dos 27 estados brasileiros. As peças foram produzidas em mármore para lembrar velas acesas. A obra, de autoria dos arquitetos Vanessa Bering e André Luiz Castro, tem como premissa ser um local de acolhimento e reflexão. Com essa arquitetura carregada de simbologia, realizamos a nossa homenagem do Senado Federal às vítimas desse episódio, que é o episódio mais triste de nossa história. Sentimos-nos honrados em prestar esta justa homenagem a tantos brasileiros e às suas famílias, que a memória de cada um deles possa continuar nos inspirando e inspirando gerações. Pesquisa de uma universidade paulista confirma a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Mesmo assim, milhões de pessoas ainda não voltaram para completar a imunização, o que pode prejudicar o combate à pandemia do coronavírus. Há pouco mais de um ano, a luta era para conseguir vacinas e imunizar o maior número de pessoas. Mesmo sem uma campanha de divulgação em larga escala, a adesão foi impressionante. Idosos e indivíduos com comorbidades tiveram prioridade por serem mais vulneráveis ao coronavírus. No Senado, a CPI da pandemia pressionava o governo para que mais e mais vacinas chegassem. Em julho de 2021, mesmo com apenas 30% da população vacinada por completo, o número de casos começava a recuar. Mas o coronavírus mudou e novas variantes se multiplicaram dentre as pessoas que não tomaram vacina. Hoje estamos de volta ao patamar de 1.000 mortes por dia. Negacionistas aproveitam para espalhar boatos e o resultado é que mais de 20 milhões de brasileiros não voltaram para completar a vacinação. Do outro lado, surgem mais e mais provas do valor das vacinas. Os estudos mostram, a nossa vivência de consultório, emergência, UTI, mostra que os pacientes têm internado menos e têm internados com quadros mais leves. E as grandes morbidades que eram associadas à Covid-19, como doença cardíaca, diabetes, já não têm tanta importância na evolução desses pacientes. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com 2.777 pacientes internados com Covid-19, comprovou: a vacina protege a vida da maioria dos portadores de comorbidades. Entre os não vacinados, portadores de doença renal, idade acima de 60 anos, diabetes, cardiopatias, distúrbios no fígado ou distúrbios neurológicos correm risco de hospitalização e morte se contraírem a Covid-19.
Mas, para quem completou a imunização, a lista dos fatores de risco vale apenas para a faixa etária acima dos 60 e doença renal. O levantamento foi concluído em 12 de setembro passado, quando apenas 34% da população havia tomado as doses completas. Ponto para a vacina, uma arma eficaz contra a pandemia, apesar de tantas informações falsas e sem fundamento. Já foi comprovado que o aumento do número de casos, internações, ocupações de leito de UTI, número de mortes, aumentou principalmente na camada da população que não se vacinou ou que tem o sistema de vacinação incompleto. Dessa forma, algo já está devidamente evidenciado. A vacina faz com que o nosso organismo produza os anticorpos naturais do nosso organismo para poder combater o vírus. A Comissão de Controle, Fiscalização e Transparência teve a primeira reunião do ano nesta terça-feira. Os parlamentares aprovaram o requerimento que pede audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecer a aquisição de 100 milhões de doses das vacinas Pfizer. Já a Comissão de Assuntos Sociais vai fazer audiência pública para debater o projeto que regulamenta os serviços de telemedicina pelos planos de saúde. Na reunião desta terça-feira, os senadores aprovaram também a realização de audiência para discutir o problema da incontinência urinária. O projeto de lei que tipifica mais condutas como atos terroristas vai passar por uma sessão de debates. O texto estava na pauta de votação do plenário na semana passada, mas foi retirado a pedido do relator, senador Alessandro Vieira. A data de sessão de debates ainda não foi divulgada. A proposta inclui na lei antiterrorismo os atos de incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Também classifica como terrorismo as ações de interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados. A pena para todas essas condutas será de 12 a 30 anos de prisão em penitenciária de segurança máxima. Quem prestar auxílio ou abrigar alguém envolvido com atos de terrorismo também poderá ser punido com 5 a 8 anos de prisão mais multa, com exceção de parentes em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão, que não teriam punição. Quem recompensar, elogiar condutas classificadas como terroristas ou incitar práticas incluídas na proposta poderá ser preso por 1 a 2 anos e também pagar multa. O texto inclui na definição de terrorismo a caracterização da prática, inclusive por motivação política, ideológica ou social. Em 2018, o projeto chegou a ser debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A pedido do senador Paulo Rocha, vai passar por outra sessão de debates antes de ser votado pelo plenário. Um tema desse precisa ser bem aprofundado, discutido, para que a gente resolva isso. Como o senador Lazier me respondeu assim simplesmente, façam maioria. Mas como é que a gente faz maioria? É no debate, é no convencimento. E o local para fazer isso é exatamente nas comissões. A redação do projeto de lei 272 nos preocupa porque, da forma que está, permite criminalizar movimentos sociais e manifestações políticas, abrindo assim caminho para perseguições e injustiças. Esses projetos que tramitam no Congresso Nacional, que tentam aumentar esse rol de condutas, é o caso do projeto de lei 272 que tramita no Senado agora, eles são extremamente prejudiciais e eles criam uma assimetria nas penas que hoje já existem no nosso Código Penal. Por exemplo, incluir a conduta de incendiar, depredar patrimônio público, ou seja, meio de transporte, por exemplo, significa dizer que alguém que atira pedras em um ônibus parado no estacionamento responde pela conduta de terrorismo que tem pena de 12 a 30 anos. Enquanto que alguém que mata alguém, comete homicídio, pelo artigo 121 do Código Penal, pode cumprir uma pena de 6 a 20 anos.
ele não vai afetar somente os movimentos sociais e as suas formas de reivindicação de direitos, mas toda a sociedade brasileira, porque ele viola direitos fundamentais de expressão, reunião e opinião. O autor da proposta, senador Lazier Martins, alega que o assunto já foi bastante discutido. Esse projeto, presidente, senhores senadores, é de 2016. Ele vai para 6 anos. Em 2018 já tivemos um debate. Então é protelação, protelação e mais protelação. Até por uma questão de segurança jurídica, nós temos que definir o que é ato de terrorismo e o que não é ato de terrorismo, para que se distinga bem o que hoje é baderna daquilo que é um ato político. Está na hora de nós resolvermos isso, presidente. E daqui a pouco deve ocorrer a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Temos até imagens ao vivo do plenário da comissão. Alguns senadores já chegaram, o senador Marcos Duval, o senador Lucas Barreto. Os senadores devem eleger na comissão hoje um novo vice-presidente para o colegiado, porque o ocupante do cargo, Antônio Anastasia, renunciou ao mandato de senador por ter sido indicado para ser ministro no Tribunal de Contas da União. Ocorrendo essa reunião aqui da CCJ, a TV Senado vai transmitir. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. E muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.